Olá, olá, Vinícius aqui, você me conhece do Instagram, @editaispoliciaisrs2022 e aqui também do edital SCP Editais de Concursos Públicos. Hoje iniciamos a nossa revisão para agente sócio-educador da fase, a prova vai ser neste domingo. Então vamos lançar pílulas com dicas pontuais sobre alguns tópicos que eu considero importantes, tá? Vamos focar em Decreto 41664, PEN6, SINASE e ECA, principalmente em Decreto e PEN6, que o nosso trabalho é focado em legislação estadual. Vou fazer algumas considerações sobre SINASE e ECA, mas o foco vai ser em Decreto e PEN6. Tá? Então vamos iniciar hoje com a dica do Decreto 41664, focando principalmente em números e prazos e questões mais de decoreba. Tá? O Decreto 41664, vamos iniciar aqui, está na tela. Primeira dica é sobre o Conselho Fiscal. Composição do Conselho Fiscal. Lá no artigo 25, ele traz a composição do Conselho Fiscal e é o seguinte: ele será composto de um conselheiro titular e um suplente, todos designados pela chefia do Poder Executivo, com a seguinte representação. Desavisados podem achar que é um conselheiro e um suplente. Já vi gente falando isso. Mas entenda o seguinte: é um conselheiro titular e um suplente da Secretaria da Fazenda, um conselheiro titular e um suplente do Conselho Regional de Contabilidade e um conselheiro titular e um suplente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ou seja, são 3 titulares e 3 suplentes desses órgãos aqui. Tá? Então, por que eu destaquei o 3 e o 0 ali? Transformei um E num 3 e o O num 0. Para você fixar que o Conselho Fiscal se reúne ordinariamente a cada 30 dias. Tá? Aqui no artigo 25, perceba o seguinte: quem é que designa os membros do Conselho Fiscal? A chefia do Poder Executivo. Também são 3 palavras. E lá tem um 3 ali na palavra do Conselho Fiscal. Então, Conselho Fiscal são 3 membros e 3 suplentes designados pela chefia do Poder Executivo, 3 palavrinhas também. Então, quais são esses órgãos? Cefaz, Secretaria da Fazenda, né? CRC, Conselho Regional de Contabilidade, e o SEDICA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Então, isso aqui que eu coloquei aqui, ó, é porque o membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele precisa ter formação nas áreas jurídica, contábil, administrativa ou financeira. Então tá, eu destaquei aqui o C para você lembrar de contábil, o A para lembrar de administrativa, e o que é que vem depois do E? O F, financeira. O que é que vem depois do I? O J, jurídico. Para decorar, temos que lançar mão de qualquer coisa. Tá? Então você decora isso aqui, leva para o dia da prova até domingo e depois se deleta da sua memória. Então tá. Conselho Fiscal. 3 membros, 3 titulares, 3 suplentes. Indicados pela chefia do Poder Executivo. Dos órgãos Cefaz, CRC e SEDICA. E SEDICA tem que ser das áreas contábil, administrativa, jurídica e financeira. Beleza? Importante. O artigo 27 está conjugado com o 25 aqui, porque ele fala: é vedada a participação de empregados da fase na composição do Conselho Fiscal. É fato. Tanto é que no 25 não se fala em empregado da fase, fala daqueles órgãos lá, Cefaz, CRC e SEDICA. Além disso, as indicações para o Conselho Fiscal não podem recair sobre parentes consanguíneos ou afins em linha reta colateral até o 3º grau, junto aos integrantes da direção e das respectivas assessorias. Você sabe que a direção e a presidência possuem assessorias vinculadas a elas, né? Então, não pode haver esse parentesco nessas indicações. O artigo 26, tá? Relativo a esse 3 e o 0 destacado ali, são as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, a cada 30 dias. Cada 30 dias o Conselho Fiscal se reúne ordinariamente, tá? E extraordinariamente, convocação do presidente, tá? Então, extraordinariamente, convocação do presidente. Aqui, ó, extraordinariamente presidente. E além disso, ó, dê uma olhada no artigo 29, inciso 3º, que ele fala o seguinte: aquele que faltar sem justificativa a 3 reuniões consecutivas e 5 alternadas, perderá o seu mandato. E falando em mandato, o mandato dos membros do Conselho Fiscal é de 2 anos, permitida uma única recondução. Já antecipando uma dica, falou em mandato no decreto 41664, ele é de 2 anos, com uma única recondução. Única recondução é logo em seguida um novo mandato. Tá? Então, mandato, 2 anos, única recondução. A exceção não, um complemento para isso aqui é que os membros da corregedoria, eles possuem uma quarentena. No episódio da corregedoria vamos falar disso.
tá? Então, essa é a dica, a primeira dica para o decreto 4664. A próxima dica é sobre a corregedoria. Nos encontramos no próximo vídeo.